Oi, amores! Muito boa noite! Bem-vindas à live Profissão Teta Healing com Mayra Castilho. Tudo bem com vocês, gente? Bem-vinda, Fê. Bem-vinda, Gabi. Curamente. Tudo bom com vocês? Estão empolgadas para mais uma live sobre essa profissão que a gente ama tanto? Para a Má contar um pouquinho da história dela, para a gente conversar mais sobre, os perrengues, sobre como a gente superou. A Má já tá aqui, vou chamar ela daqui a pouquinho. Boa noite, boa noite. Muito bem-vindas. Deixa eu ver aqui como que eu coloco para chamar a Má. Ah, beleza, já sei qual que é o botão. E só para eu saber se estão me escutando, internet tá ok? Confirmem aí para mim, por favor. Agora sim, tinha dado uma travadinha aqui pra mim. Então, gente, mais uma vez, sejam muito bem-vindas. Boa noite. Essa live que é Profissão Teta Healing com a Mayra Castilho. A Má é uma super colega minha de profissão, uma terapeuta e instrutora incrível de Teta Healing também, que tem muitas histórias malucas pra contar pra vocês. Eu adoro ouvir, tem uma história da Má que com certeza ela vai contar pra vocês hoje, que eu adoro ouvir todas as vezes que ela conta, porque eu acho muito incrível o poder do criador e como as coisas começam a acontecer quando a gente tá aberta, né? Então eu vou chamar a Má aqui, porque eu não vou contar a história dela pra vocês, não. Vou deixar ela fazer isso, né? Que ela vai fazer muito melhor que eu. Má, e bora lá. Hellos! Oiê! Peraí, Tudo bom? tudo. Vocês estão conseguindo me ver certinho? Porque tem um negócio aqui na minha tela. Ah, então beleza. Tá tudo certo. Tá E pronta pra aí? colocar fogo no parquinho? Sim, Quando junta uma aquariana e uma capricorniana só dá bom, né? eu acho ótimo. E aí, Ju, você tá bem? Tô bem, e você? Saudades, faz um tempão que a gente não se fala. Sim, tá tudo ótimo por aqui também. Nossa, você tá com um cabelão, hein? Seu cabelo, cada vez que eu vejo, Cara, parece que tá. sim, eu tenho uma crença que é muito boa, aconselho, que é meu cabelo cresce que nem capim. E é isso, tipo, do nada ele cresce e vai, só vai. É isso. Pra quem tem problemas capilares, ó, já aprende com a mais, tá? E você o download, que o meu cabelo cresce igual capim. Exato. Mas para a gente começar, quero que você se apresente para o pessoal, né? E conte um pouquinho sobre você antes de a gente entrar, né, nessa questão aí toda da profissão Teta Healer. Conta um pouquinho sobre você, o que que você faz atualmente. Tá, beleza. Bom, para quem não me conhece, sou Mayra Castilho. Eu já trabalhei no meio da construção civil, né, no corporativo por anos da minha vida. Em 2016 foi quando, né, o meu lado impulsivo resolveu se manifestar e eu decidi sair desse meio que eu trabalhei, né, por quase 10 anos, mais ou menos. E foi quando eu comecei a me aprofundar, né, nas técnicas, no autoconhecimento e tal. Hoje eu sou terapeuta, sou instrutora de teta, atendo, né, com a técnica de Teta Healing, coloco outras técnicas também nos meus atendimentos, né, porque acabei estudando várias outras coisas, mas meu coraçãozinho é do Teta Healing, todo mundo sabe. É, e, além disso, tem alguns projetos autorais meus, né, que eu vou desenvolvendo, mas hoje, assim, o meu foco meu profissional, assim, a minha transição de carreira, né, foi 100% para essa área das terapias e trabalhar com isso, que é o que faz o meu coração vibrar hoje. Já que você trouxe essa palavrinha aí, né, transição de carreira, que é uma palavra que é muito importante, como que foi isso para você? Assim, eu brinco com as pessoas que me seguem, que eu conto super a minha história de coração aberto, porém não aconselho 100% das pessoas fazerem o que eu fiz, né?
Porque quem me conhece mais de pertinho sabe que eu sou um pouco impulsiva, né? Isso foi uma das coisas que eu trabalhei, inclusive, com o Theta Healing, de saber como utilizar essa impulsividade de uma forma positiva, né? Porque eu não acho que nem tudo é sombra, nem tudo é luz, né? A gente pode dar uma modulada ali. Mas, fato é que, depois de 9 anos trabalhando no corporativo, né, na área da construção civil, chegou um momento que, cara, meu coração, ele já, não vibrava mais naquilo, sabe? Eu até gostava, tava até ontem, tinha uma amiga minha dessa época, né, de que a gente trabalhou juntas por esses 9 anos, ela tava aqui em casa, e a gente tava conversando sobre isso, e até falei pra ela, cara, eu sinto falta de algumas coisas do corporativo que eu gostava muito de fazer, então não é que eu saí assim, tipo, odiando, de saco cheio, porque eu sei que tem muita gente que chega nessa tampa, assim. Não foi exatamente essa razão pela qual Uhum. eu saí mesmo porque meu coração falou, cara, não tá mais fazendo sentido, sabe? Isso daqui. E aí eu decidi sair, conversei com o Alê, meu marido, também, pra quem não sabe, né, na época. E assim, eu não tinha noção do que eu ia fazer saindo do corporativo, sabe? Eu simplesmente queria sair dali. E aí, como ele tinha uma academia de ginástica na época, eu falei, vida, tudo bem, né? Eu trabalhar com você, te ajudar em algumas coisas, até eu, né, me sintonizar. Beleza. Saí do trabalho, então, fui ajudar o Alê na academia. Cara, isso não durou acho que nem um ano, porque eu sempre gostei, né, do autoconhecimento, era uma coisa que me acompanhou durante toda a minha vida, né? E aí, como eu tava com um tempo mais ocioso, porque quem trabalha no corporativo sabe que, assim, liberdade e corporativo não são coisas que se misturam muito bem, né? Então, como eu tava com essa liberdade mais forte, assim, na minha vida, eu comecei a me dedicar muito mais pros estudos, porque eu realmente gostava e tal. E foi aí que eu comecei a ter algumas experiências, principalmente com o Theta Healing. E eu falei, cara, tem um negócio aí. E aí eu mergulhei Uhum. de cabeça nisso. E aí quando eu mergulhei de cabeça, também esse meu lado impulsivo veio à tona no sentido positivo de tipo, é isso. E aí eu comecei. Tanto Uhum. que as pessoas me perguntam, mas como você começou a atender? Eu simplesmente comecei. Eu tinha o meu Instagram, que nem é esse e tal, era um Instagram pequenininho, assim, pessoal. Eu simplesmente liguei o Instagram e falei, gente, descobri uma coisa sensacional que tá mudando a minha vida. Alguém quer experimentar? Foi isso. E aí, aquela Uhum. coisa, um experimenta, fala pro outro, e aí vai. Quando eu vi, eu já estava atendendo profissionalmente. Então, não teve uma. Não foi algo planejado, que é o que eu não aconselho as pessoas a fazerem, porque Uhum. eu tinha um background, né? O Ale tinha uma empresa, a gente tinha um tanto de dinheiro. Então, assim, é um cenário um pouco diferente, né? Mas eu também sou a favor de siga o chamado do seu coração, porque ficar num lugar que você não sente que te nutre, que não faz mais sentido para você, você tá fadada à falência, né? Não financeira necessariamente, mas Emocional, saúde, tudo. exato, exato. Uhum. E Má, eu queria te perguntar, né? Como que foi para você no início do Teta? Né? Então, tipo assim, de aprender a técnica, se desenvolver na técnica, né? Conta aí como que foi isso. Foi bem curioso, porque assim, quando eu descobri o Theta Healing, eu descobri pelo Instagram. Eu já tinha feito, acho que, curso de radiestesia, eu já era formada em Reiki também. E aí eu escutei alguém falando nas redes sociais sobre o Theta Healing. E aí eu achei incrível, porque sempre eu tive algumas perguntas que elas não conseguiam ser respondidas de uma Uhum. forma que fazia sentido pra mim, sabe? E quando eu vi um trechinho assim de alguns stories que a pessoa gravou do Theta, eu falei, cara, tem um negócio aí que eu acho que vai dar bom. E aí fui atrás e tal. Quando eu cheguei no curso, eu não sei se alguém já passou por essa experiência, mas eu cheguei no curso, todo mundo tava vestido hippie, todo mundo era terapeuta, ou sei lá, já tava meio que no rolê, e eu assim, tipo, vestida, sabe, casaquinho, regata, calça jeans, bota, e eu olhei e falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que esse troço não é pra mim, eu me enganei, mas eu já tinha pago, falei, bom, é isso, né? E aí, eu lembro que durante todo o curso, o meu maior medo eram as trocas. E assim, eu sei que as pessoas têm maior medo no digging, né? Que também foi um grande vilão, mas eu tinha medo de qualquer troca. Porque na minha cabeça, eu comecei com um auto-julgamento tão forte do tipo, cara, quem é você nesse meio? É óbvio que você não vai conseguir se conectar com nada, ver nada, acessar nada, né? Então, o DNA básico ele foi um curso um tanto quanto desafiador para mim nesse sentido, porque eu tive que é,
como fala, eu tive que desligar essas vozes mentais, sabe? De que ficavam me colocando para baixo, que ficavam me colocando nesse lugar de você não vai conseguir, o que você tá fazendo aqui? Olha quem é você na fila do pão, né? Então eu tive que Detalhe, desligar não um foi pouco. desligado durante o curso, foi depois, né? Não, exato. Lá no curso eu Não, tava, porque às vezes o ligar as pessoal vozes. acha, tipo assim, nossa, eu desliguei no momento do curso e arrasei, né? Ah, tá, E eu, aham. Só que não. No curso eu só aham, ficava, tipo, falando pra mim mesma. "Shh, não, a gente tem que fazer a troca." E aí eu suava quando eu tinha que fazer a troca. Enfim, foi. Do jeito que deu, deu. O bom é que, assim, por mais que tinham terapeutas ali também, me pareceu, pelo menos na minha turma, assim, que todo mundo tava novo ali naquele ambiente. Então, meio que aos pouquinhos eu falei, ah, vai, né? E aí foi. Mas eu tenho uma virtude que eu considero uma excelente virtude, que eu sou extremamente determinada. Acho que por isso que eu também vim capricorniana, né? Já deu match no rolê e é isso. Então, o uhum, que eu fiz? Quando eu saí do DNA básico, eu falei, cara, eu vou estudar isso. Eu vou experienciar isso na minha vida uhum, até o ponto que, das duas, uma. Ou vai dar muito bom e eu vou falar, cara, isso aqui realmente transforma, ou eu não vou conseguir nada, nenhum resultado, e aí eu simplesmente vou deixar de lado e vou falar, ok, legal, experiência, não é pra mim. E aí foi o que eu uhum. fiz. E aí eu lembro, todos os dias eu acordava, porque eu ainda tava ajudando o Ale na academia nessa época, né? Então todos os dias eu acordava, eu pegava a apostila do DNA básico, escolhia alguma coisa lá. Ah, anjos, beleza. E eu ia lá, fazia meditação. Aí eu abri o olho, porque eu achava que eu tinha que saber os comandos assim, sabe? Falar certinho. Então eu abri o olho, aí eu li o comando, aí eu fechava os olhos. Aí eu falava, tá bom, criador de tudo que é, comandar. E aí fazia o comando dos anjos, por exemplo. Tinha vezes que eu não via nada. Eu lembro que quando eu saí do básico, né, eu peguei o Ale de cobaia, óbvio, né? Falei, ah, vida, vamos falar com seus anjos? Nada. Um breu, assim, tipo, tela preta. E aí eu até brinquei com ele e falei, ah, acho que você não tem anjo da guarda, não, porque não veio nenhum aqui. Então, foi um Aham. processo, assim mesmo, de me permitir experienciar, né? Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, então isso tem o lado bom e tem o lado ruim, né? O lado bom é que eu me cobrava para tentar todos os dias e de novo, de novo, de novo. Então isso fez com que é, eu crescesse, né? Assim, no sentido de experienciar a técnica e poder me aperfeiçoar nela. E, obviamente, também tinha o lado ruim, que era dessa autocobrança que às vezes acabava ficando num lugar meio pesado, assim, meio destrutivo. Mas o meu começo no Teta foi assim, eu decidi que eu ia experienciar isso e aí foi. E foi, às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Quando eu começava a fazer um digging, às vezes eu me perdia no meio. Quantas e quantas vezes eu já não dormi no meio do digging. Mas foi, Até sabe? hoje, se estiver cansada. Não é. Eu uso essa técnica quando eu tô com insônia, inclusive. E super funciona. É, Então, assim, foi um começo que eu acho que é o começo de todas as coisas, na verdade, né? A gente nunca começa algo, ou sei lá, não vou falar nunca, né? Mas na maioria das vezes a gente não começa algo sendo expert naquilo, né? Sendo incrível e maravilhoso Na naquilo. maioria das vezes, inclusive, Na né? maioria das vezes, né? E aí Uhum. eu aprendi uma coisa que eu levo muito pra minha vida hoje, que era uma coisa errada que eu fazia comigo e que eu percebo que muitas vezes pessoas, né, que estão nesse começo fazem consigo mesmas também, que é aquela comparação injusta, né? Uhum. Eu comecei a comparar a Mayra, que saiu do corporativo depois de 9 anos de carreira, que já tinha construído uma reputação, que já tinha um reconhecimento, que já tinha virtudes e habilidades desenvolvidas naquilo. Eu comecei a comparar essa Mayra com a Mayra que estava iniciando no Teta. Então, assim, Uhum. era completamente injusto, porque eu me cobrava, né? E eu ficava ali na automutilação, mas, cara, eu tava começando uma coisa, então eu deveria me comparar com a Mayra de 9 anos atrás, quando também começou no corporativo. Aí Uhum. sim seria uma Fiz um comparação atendimento justa. sobre isso, inclusive, com É? uma aluna minha, que tá fazendo transição de carreira também, que quer trabalhar com teta, né? E mesma Aham. coisa, era tipo referência na área dela, né? 20 anos assim de trabalho e tal, e agora, nossa, né, uma coisa nova, meu Deus, né? E já Uhum. fez o curso há um mês e ai meu Deus, eu já quero, tipo, tá no patamar, né? Exato, exato. Porque, assim, até, claro, né? Hoje eu tô 17, 18, 19, 20, 21, vai fazer 6 anos, né? Que eu tô nesse meio já e trabalhando profissionalmente e tal. Então, tudo bem, 6 para 9 anos já tem uma margem legal assim de comparação.
Mas, cara, comparar um mês, um ano que seja, às vezes, não dá, sabe? A diferença, ela é desproporcional, né? Então, quando eu virei essa chave, eu falei, peraí, eu não posso ficar com esse tipo de comparação, porque, cara, isso destrói o sonho de tanta gente. Porque a gente fica se colocando nesse lugar de tipo, ah, então não é pra mim, tá vendo? Eu não sirvo pra isso, não sou boa o Uhum. suficiente, né? Na E não é. verdade, não, e isso que você falou é tão real, porque assim, eu tenho ouvido muito, assim, e não coisas do nosso meio holístico, espiritualizado, nada, de pessoas de lugares aleatórios, assim, outros mercados, né? Do poder da repetição. Então, de como você repetir e repetir. Isso é para o cérebro humano, né? Não é nem tipo assim, nossa, alguém que criou uma teoria. Não, é fisiológico. O Sim. poder da repetição para a gente aprender as coisas, né? Só que aí é igual você falou, a gente não tem compaixão com o nosso próprio processo, a gente não tem paciência. E eu, quando eu vejo assim, claramente, né? Se a gente colocar uma pessoa que, uau, deu muito certo no Teta, e a pessoa que, ai, desistiu, é isso. É a determinação. É de se jogar, né? E não desistir. Se colocar, né, a cara a tapa aí dentro da técnica e fazer o que for necessário para dar certo, né? Sim. Eu vejo muito como essa viradinha de chave, porque para mim foi exatamente assim também. Eu travo toda travada no DNA básico, no avançado mais ou menos travada, eu já comecei a entender um pouquinho melhor como funcionava a parada Teta Healing. Só que eu tava fazendo troca igual uma louca, igual uma, assim, em mim. Eu Exato. demorei um pouco mais para ir aplicando em mim, mas assim, troca de atendimento, eu fazia igual uma doida. Tinha semana que todo dia eu tinha troca de atendimento. Sim. Todo Eu dia. passei Porque por isso também. eu também não tava, eu tava com tempo livre também. Eu falei assim, não tenho nada para fazer, né? Então, tava lá no nos meus meses sabáticos que eu me dei, né? Uhum. Porque eu não achava que eu queria ser terapeuta, eu queria para mim. E assim, É, também passei com esse pensamento. eu queria fazer dar certo, porque eu não sei você, mas você recebeu algum atendimento antes de fazer o curso ou você só se jogou no curso Não, eu e. só fui. Eu nem sabia, eu achava que era tipo reiki. Eu cheguei achando Aham. que era tipo reiki. Não, pra mim, eu recebi um atendimento. Estava até conversando com o Rafa na segunda-feira. Eu falei assim, nossa, eu achei tão incrível aquilo. Foi a coisa mais louca que aconteceu na minha vida em tantos anos. Eu falei Uhum. assim, eu preciso fazer esse negócio funcionar. Eu preciso, preciso. E aí eu fiquei, tipo, né? Me joguei mesmo. Vai com. Aquela que a gente fala, né? Tá com medo, vai com medo Vai mesmo. Tá com insegurança? Vai com insegurança, com a apostila do lado, com a anotação do comigo. lado. Nossa, com- quantas trocas eu não fiz com isso? Tipo, com a apostila, eu olhava e falava, é verdade, é esse comando aqui, tá, beleza. E é isso, né? Quando você se permite viver algo que você acredita e que você quer que dê certo, esse processo ele se faz necessário, né? Porque não tem como, beleza, fiz um curso no final de semana, vou acordar na segunda-feira, tipo, a puta terapeuta, com uma super segurança, confiança, minha agenda de clientes bombando, e é isso, pum, mágica, né? Uhum, Não é exatamente assim que funciona, né? uhum. E eu achei muito bom você trazer isso, que você sentiu o desafio com as suas habilidades intuitivas, né? Porque tem gente que às vezes olha, uau, nossa, ela já tá fazendo isso, olha como ela faz, parece tão fácil e acha que vai ser assim instantâneo, né? Uhum. Você lembra, eu sei que você praticou muito, tá? Mas que faz muito tempo, mas você Uhum. lembra mais ou menos o que que você trabalhou para dar uma ajudada assim no seu desenvolvimento das suas habilidades? Lembro, e acho que eu nunca vou esquecer do que eu trabalhei, porque foi um trauma muito forte na minha vida. Eu vou Uhum, resumir super a história, tá? Pra gente ficar aqui 7 horas, mas eu venho de uma família que é parte católica e parte espírita. Então eu sempre tive muito contato com essas duas religiões. E eu sempre gostei mais do espiritismo, sempre me chamou mais atenção, e eu sempre fui uma pessoa muito curiosa nessas coisas assim que os olhos não veem, sabe? Que os fenômenos sobrenaturais que acontecem e tal. Então, sempre frequentei centros, etc. e tudo mais. E tem uma parte da minha família que realmente escuta, recebe e tal. Bom, beleza. Eu trabalhei nesses 9 anos do corporativo, eu trabalhei com a minha mãe. Em áreas diferentes, mas a gente trabalhava juntas. E aí, todo final de ano, a gente fazia uma festa da empresa, né? Então era tipo um dia de churrasco, piscina, etc, tal, ia todo mundo, a gente trabalhava só com mulheres, era tipo a farra, era muito bom. E a gente foi numa festa dessa, por coincidência, era num sítio de um amigo meu. Então, como era o sítio do meu amigo, eu fiquei responsável por fechar a festa,
porque aí depois eu passaria e deixaria a chave com ele. Foi na cidade próxima que eu morava mesmo, tal. E aí, como eu fiquei até o final, minha mãe também ficou até o final e uma amiga que foi com a gente do trabalho também ficou até o final. Fato é que, no final dessa festa, a minha mãe, ela decidiu começar a incorporar tudo o que você pode imaginar. E eu comecei a ficar desesperada. E aí começou a cair uma chuva, mas uma chuva daquelas assim. E minha mãe queria ir pro lago a qualquer custo. Tinha um lago assim no final. Ela queria ir pro lago e eu desesperada. E eu não sei de onde eu tirei forças. Peguei minha mãe no. Assim foi um caos. Enfiei ela no carro e aquilo foi caótico. Aí eu virei pra essa amiga que tava com a gente e falei: Meu, eu vou pra sua casa. Porque assim, o meu padrasto, ele não acredita nisso. Se eu chegar assim com a minha mãe em casa, ele vai internar, vai falar que é louca. A gente vai pra sua casa. Fomos. Chegamos lá, eu juro, Ju. A gente chegou lá por volta de umas 6, 7 da noite. Esta caralha aconteceu até tipo uma meia-noite, 1 da manhã. Eu tava Nossa. tão desesperada que eu fui na farmácia e falei assim pro cara: pelo amor de Deus, eu preciso de um sossega-leão, qualquer coisa. Ele falou: olha, sem receita não tem como. Eu falei: então me dá maracujina. Eu comprei 2 potes de maracujina. Eu virei no copo e dei pra minha mãe tomar. Tipo, na hora eu nem pensei se eu podia matar minha mãe com aquilo, sabe? Mas eu só queria que parasse. Enfim, ela tomou. E aí, obviamente, dormiu, né? Eternamente. Desse dia em diante, eu nunca mais dormi na minha vida. Eu não sabia mais o que era, tipo, ter uma noite normal de sono, porque era só pesadelo atrás de pesadelo. Eu comecei a morrer de medo do escuro. Eu não ficava só. Sabe assim, um caos virou. Só que eu não tinha técnicas nem nada para utilizar, ou eu também não sabia muito bem o que fazer, e aí meio que eu me acostumei com esse cenário. E aí, quando eu entrei no Teta, no curso do DNA básico, que eu comecei a ouvir essas coisas e que tinha essa conexão com a espiritualidade e tal, óbvio que na hora eu me caguei inteira. E a primeira coisa que eu pensei foi essa. Eu falei, cara, eu não vou conseguir liberar as minhas habilidades se eu não olhar para esse medo. É que eu sabia que vinha dali. Não sabia se poderiam ter outros, mas eu tinha certeza que vinha dali. Mas eu falei, cara, eu tenho que olhar para esse medo. E aí eu lembro que eu saí como eu nunca tinha feito sessão, né? Eu saí do curso e eu marquei uma sessão com a instrutora. E a primeira coisa que eu trabalhei foi isso. E foi o primeiro milagre que eu experienciei, porque eu já experienciei coisas que levaram meses para serem transformadas e já experienciei coisas que foram magicamente curadas de uma forma instantânea e essa foi uma delas. Eu fiz essa sessão e eu lembro que nessa noite eu dormi. Eu dormi sem acordar angustiada à noite, sem ter pesadelo, sabe? E tem 6 anos que isso não acontece mais. E foi a partir daí que eu comecei, também não foi num estalar de dedos, não, mas que eu comecei a conseguir visualizar. Porque eu até recebia as informações, mas essa parte mais visual, do sentir, era muito travada por conta de um medo que eu tinha, né? E aí, aos pouquinhos, isso começou a desenrolar, e aí eu tava me sentindo mais segura também, então fui me permitindo acessar mais coisas. Foi aí que eu comecei a fazer as trocas, que eu inverti com você, né? Eu não fazia as trocas no começo, exatamente por isso que eu falei, cara, vou fazer troca com alguém, e se eu não consigo ver o anjo da pessoa, e aí, tipo, ela fez um puta atendimento em mim, falei, ah, não, minha autocobrança, né, gritando. Então, foi depois desse atendimento que aí eu comecei a me soltar um pouco mais, e aí eu entrei nas trocas, e aí né, por consequência, aí repetição, obviamente, eu fui criando essa habilidade, mas assim, foi essencial, sabe? Se eu continuasse com esse medo, esquece, não ia rolar. O meu, eu não tive um trauma desse tipo, né? Mas eu tive uma limpeza que, assim, eu lembro porque é muito comum. Acho que em muitas das pessoas com essência de curadora, enxergava na infância, tinha muito medo, rezava para parar, aí entra no teta, quer desbloquear. Só que assim, eu levei um tempão para desbloquear a minha clarividência, mas assim, um tempão mesmo. Foram muitos e muitos meses. Tipo assim, eu não sei quanto tempo demorou o seu, mas o nossa, para mim demorou demais. Cara, eu acho que demorou Muito mesmo. eu acho que demorou mais de ano. Ou, tipo, beirando 1 ano, assim, porque eu lembro que básico, avançado, digging, eu fiz esses 3 cursos meio que num período de 1 ano. E foi depois do digging que aí eu comecei a realmente ter uma clarividência que eu falei, nossa, isso! Entendi. Então, foi por aí, beirando 1 ano, mais ou menos, que eu consegui bloquear mesmo. Não, e eu acho importante, né, a gente tá falando sobre isso, porque assim, 1 ano para você desbloquear a clarividência. Você começou a atender profissionalmente quanto tempo depois que você iniciou no básico?
Um ano e meio, mais ou Ah, o menos. seu foi depois. Foi depois, foi depois. Eu fazia as trocas e tal, mas atender assim, cobrando, foi depois. Foi no final Mas de você fazia as 2018. trocas sem enxergar. Ah, fazia, porque eu falei, cara, eu vou ter que fazer. Ou é Uhum. isso, ou eu vou desistir. E se eu desistir, eu já sabia que eu não iria pra frente, então eu. Aí entrou esse negócio de vou com medo mesmo. Então, quando eu fazia as trocas, eu falava assim, vamos supor, a troca era como você falava, Ju, eu tô começando agora e talvez eu não faça um super atendimento, mas bora, bora. E era isso. E uma coisa muito legal, assim, eu fazia sempre trocas com pessoas que estavam no mesmo nível. Então, não que seja uma regra, mas era o que me deixava confortável. Eu não Uhum. fazia troca com alguém que tinha, sei lá, o anatomia intuitiva. Eu fazia troca Uhum. com a galera do meu curso de básico, que, tipo assim, a gente tá, tudo bem, a pessoa pode ser ter um pouco mais de facilidade, um pouco menos, mas, né, tava mais ou menos ali equiparado. Então, isso também já me deixava. Mas eu fui sem ver. E eu ia. Ia seguindo a Sim, intuição, às vezes dava bom, às vezes nem tanto. e é isso. Eu falo que quando eu comecei a atender, eu usava a minha empatia. Tipo Uhum. assim, eu era muito empática, até hoje eu sou. Ah, veio um download, eu sentia no corpo. Vinha uma troca de crença, eu sentia no corpo. Obviamente que a gente tem a intuição, né? Mas vinha Uhum. tudo através do corpo. E assim, funcionava. Sabe uma coisa que eu usei e as pessoas acham que não, elas não têm que usar isso, né? Eu sou extremamente racional, sempre fui. Eu usava a minha racionalidade muitas e muitas vezes. Quando eu comecei a atender mesmo, com demanda, né? Às vezes eu sentia que. Porque eu passei um período da minha vida, depois posso até contar que eu atendi, cara, enlouquecidamente, das 9 da manhã às 9 horas da noite, de segunda a sexta, porque eu manifestei um negócio, veio desse jeito, e aí, né, eu tive que lidar com as consequências disso. Então chegou uma hora que, óbvio, eu tava cansada, né? Mentalmente cansada. E muitas vezes eu unia o meu racional com a minha intuição, do tipo, eu parava para prestar atenção no que a pessoa estava me falando. Então, às vezes, quando eu me sentia perdida e eu falava, meu Deus, acho que eu não tô conectando, acho que a intuição não tá vindo, eu falava, não, peraí, deixa eu prestar atenção. E aí a pessoa me falava e falava, nossa, é isso, ela já repetiu essa frase umas 3 vezes. Então, vamos por esse caminho. Sabe? Então, eu comecei a ir por esse lado também, e é uma coisa que eu utilizo até hoje, porque é algo que é da minha personalidade, assim, óbvio, né? Hoje já tenho muito mais conexão com a intuição, com aquela evidência e tudo, mas o racional é algo que faz parte. E eu utilizo muito. Uhum. E me salvou, assim, demais no começo, porque eu entendi que se eu prestasse atenção no que a pessoa me falasse, eu poderia ajudar ela a ir criando um caminho, e aí isso me deixava mais tranquila, porque eu via que estava fluindo automaticamente. A nossa conexão, a nossa intuição tinha um espacinho ali para agir. Então, eu usei muito, muito, muito meu racional. Capricorniana, né? É, exato. Então, eu com os meus 6 planetas em Capricórnio, eu também usei muito. O meu não foi desse tipo, assim, igual você falou, mas eu sempre falo que eu aprendo muito com as outras pessoas. Tipo assim, eu tenho um negócio dentro de mim, mais do que só aprender com livro, eu gosto de aprender com as pessoas, né? Sempre foi assim. E eu ficava. Quando eu vinha num curso e eu via uma instrutora fazendo uma demonstração, eu ficava tipo assim, ó, Uhum. colada no que a instrutora estava fazendo, para eu racionalmente entender o mecanismo do digging. Olha que loucura, porque não tem mecanismo, né? Mas de alguma forma Sim. na fez sentido para mim. E eu ficava lá, tipo, vidrada, como que a instrutora tinha feito, como que ela tinha falado. Eu fui gravando essas coisas na minha cabeça. E cada pessoa que eu fui fazendo troca, eu fui, tipo, meio que gravando o que a pessoa tava fazendo também. Uhum. É porque Uhum. eu fui aquela louca que eu me joguei nos cursos logo que eu conheci o Teta. Então, tipo assim, eu tinha terminado o Digging, eu já fiz o jogo da vida com você. Tipo assim, eu tinha saído do Digging já, jogo da vida, vamos lá, dinheiro, né? Tava, Uhum. tinha Não, engatilhado eu fui quase. Eu saí do dia cacete. e fiz manifestação em abundância. Não, foi tipo muito assim, eu me joguei, falei assim, não, vamos fazer esse negócio dar certo, toda engatilhada lá. E a primeira pessoa que eu fiz troca, eu nunca esqueço, até a Carol, eu nunca esqueço que foi com ela. Ela assim, é que eu já fiz anatomia intuitiva, não sei o que. Tipo, eu só tinha o digging. E tava começando, sabe? Ai, já tenho anatomia, já tenho não sei o que, não sei o que lá. Nossa, meu Deus do céu. Tipo, também, assim, suando frio na cadeira. Eu falei assim, mas eu tô no curso, né? Tem que fazer a troca, né? Então, Uhum. bora lá. E eu fiquei prestando atenção em como ela atendia, o que que ela falava, o que que ela fazia. E eu falo que hoje o meu estilo de atendimento é um pouco de cada pessoa que eu já
aprendi que eu fui me conectando, assim, são os recortes da revista aí, e Sim. eu Isso fui é me incrível, né? desenvolvendo dessa forma. Sim, sim. Eu acho muito que. Porque cada um tem o seu jeitinho, né? Tem a sua forma. E isso é muito importante, né? A gente não querer se colocar dentro de uma caixa do tipo, não, eu tenho que fazer desse jeito, ou só pode se for assim. Porque se você começa a deixar o seu jeito também vir à tona, né? Você começar, puta, eu aprendo melhor dessa forma, eu funciono melhor assim, e você permitir que isso tenha espaço, né, no seu atendimento, nas suas práticas, fica mais leve, né? Fica mais fácil, mais fluido, e por consequência, você acaba tendo mais resultados também, né? Eu adoro quando, por exemplo, no curso uma aluna me pergunta assim, Ju, como que eu testemunho tal coisa? Aham. Eu, assim, eu posso te explicar mais ou menos como eu faço e tem a explicação da Havaiana que tá aqui na apostila. Mas você vai precisar entender o seu jeito, né? Porque, assim, Sim, as suas experiências são as suas experiências, o seu sistema de crenças, o seu sistema de crenças. Eu não tem como te falar sim. como que você vai sentir alguma coisa, como que você vai até, né, quem já tá mais destravado, como que você vai visualizar ou qualquer coisa do tipo, né? Uhum. Então, Sim. é Eu lembro justamente que isso. isso é uma coisa muito legal, assim, que eu também falo pros meus alunos, porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa que eu tenho conhecimento de geometrias sagradas. Eu conheço, assim, uma coisinha ou outra. Então, eu nunca, ou sei lá, muito provavelmente não, vou receber um testemunho através disso, porque não vai fazer sentido pro meu sistema de crença. Eu não vou entender o que tá acontecendo ali, né? E eu sou uma pessoa que na minha vida mesmo, eu faço muitas analogias. Então eu comecei a perceber que minha forma de testemunhar, ela também vinha através de analogias. Então às vezes eu via, sei lá, um passarinho preso na gaiola. E aí eu comecei, tá, o que que isso representa para mim? E aí eu utilizava essa representação, né, esse sentir dessa representação como o meu testemunho. E isso é muito, muito particular, né? Você pode ter sei lá, uma teoria, né, lendo do livro da Havaiana, recebendo, né, a forma como o seu instrutor ele testemunha, mas inevitavelmente vai ter o seu particular e você precisa se conectar com isso, né? Tipo, confiar nisso. E eu sei que é um processo, né? Porque a primeira coisa é tipo, ah, não deve ser isso. Ah, não, duvido. Mas quando você vai percebendo, prestando atenção e se permitindo, você vai entendendo como que é o seu mecanismo também, né? Eu falo que o E universo ele tem uma pessoa na sua frente recebendo atendimento. Pergunta se fez sentido para ela, né? sim, exato, Tem a ver exato. com ela também, né? Não, não querer adivinhar tudo, né? Eu falo que o universo ele tem uma forma específica de se comunicar com cada um de nós, mas que também é importante a gente se colocar nesse lugar de perguntar pro outro, né? Ver se fez sentido pro outro, ou ver qual é o sentido disso pro outro também, muitas vezes, né? Porque não sei se você passou por isso, mas quando eu comecei assim no Teta também, eu entrei numa noia, numa pilha assim, de tipo, eu tenho que adivinhar. E aí eu entrei Uhum. nessa de que eu tinha que adivinhar. Porque se eu não adivinhasse, era tipo, não tô fazendo certo, não tô com a minha intuição. E, Tipo, cara, não adivinhar. é. Como assim, adivinhar? Adivinhar, por exemplo, sei lá, você vira pra mim e fala assim: marquei uma sessão aqui, ó, a gente tá fazendo uma troca, quero trabalhar que o meu relacionamento com meu pai, nossa, é muito desafiador. E aí, na hora que eu tava fazendo uma leitura e tal, eu tinha que adivinhar da onde que vem o desafio, por quê, quando, onde. Sabe assim, como se eu trouxesse uma psicografasse a história da sua vida. Eu entrei meio que nessa pilha, assim, sabe? De que se eu não fizesse isso, não estaria certo, ou não estaria usando a minha intuição, né? E não é. A gente também tem que perguntar para outra pessoa, ver se faz sentido isso para outra pessoa, porque nós estamos entrando no mundo de alguém quando a gente está atendendo, né? Então eu tenho que tirar os meus óculos, que é a forma como eu enxergo o mundo, e falar: me empresta o seu para eu enxergar a Uhum. partir da sua ótica, né? E a única forma da gente fazer isso é a gente conversando com a pessoa, perguntando também, vendo como que ela sente, né? Então, isso é uma coisa que eu faço até hoje nos meus atendimentos. Às vezes eu trago uma leitura e tal, eu falo assim: como que você recebe isso? Como que você sente isso que eu falei para você? Né? Porque às vezes a pessoa ela fala, putz, mas o que você me falou, e até hoje acontece isso, assim, normal, não é uma coisa que eu levo. O que você me falou, não, eu não consigo me conectar com o que você me disse, mas eu sinto blá, blá, Uhum. blá. E aí ela traz um sentimento que de alguma forma conecta com aquilo, e aí a gente cria um novo cenário dessa situação e a gente vai, né? Então é isso também, porque às vezes eu enxergo através de uma ótica que
não é 100%, né? Então, ter essa troca com a pessoa, cara, isso é fundamental, assim, no meu ponto de vista, né? Para você Não, isso trazer um aí é atendimento muito fluido. treino. É Sim, muito treino. sim, sim. Assim, e olhar da perspectiva da pessoa, olhar da perspectiva do criador, nossa. Uhum, uhum. Porque assim, é desafiadora. Apesar de, né, ser o ideal que a gente faça isso, mas é desafiador separar as nossas experiências pessoais das Sim, experiências da pessoa que a gente está atendendo. E a gente atrai pessoas pelos nossos problemas, né? Então, exatamente. né? O Sim, atendimento é para a pessoa e para você, que é sim. terapeuta. Já faz os Inclusive, eu fiz downloads um. para as Acho que é duas. segunda-feira que eu terminei o atendimento e falei assim: olha, gratidão por você ter marcado esse atendimento, porque assim, eu me atendi com você. E foi Uhum. isso. Era um download pra mim e eu, criador, quero. Quero, criador. Não, já aproveita, né? Inclusive, quem tá aqui que é Teta Healer, gente, não perca a oportunidade de se trabalhar junto com a Sim. cliente de vocês. É ótimo. 2 em 1. Aham. Tem uns, vocês estão bobeando se vocês não estão se trabalhando, porque as coisas Sim. vão vindo à tona e você vai engatilhando, você não precisa ficar engatilhada no meio do atendimento. Aham. Exato, exato. E bom, Má, beleza. Você começou a treinar loucamente, se desenvolveu loucamente, Uhum. decidi que vou ser terapeuta, Aham. né? Eu fiquei brincando que eu postei essa semana, sair do armário, né? Que Aham. é quase sair do armário se assumir como terapeuta. E Sim. aí, como que foi isso? Isso foi quando eu. Porque assim, o que aconteceu? Eu comecei no TET em 2017. Aí eu fiz básico, aí passaram-se meses, eu fiz o avançado. E aí eu fui fazer o digging só em 2018. Então eu comecei meio devagar. Eu nem tinha pretensão nenhuma de ser terapeuta, era muito para autoconhecimento. Então eu fui meio indo no meu tempo e tal. Só que quando eu saí do digging, a instrutora deu num feriado. Então era tipo sábado e domingo digging, segunda e terça manifestação e abundância. Eu falei, bom, já tô aqui, né? Fiz manifestação e abundância. E aí, eu comecei a. Eu já né, treinava muito, já praticava, já estava fazendo trocas e tal. Eu comecei a ter algumas experiências na minha vida que não tem uma explicação muito plausível, assim, sabe? Matematicamente, talvez a gente não consiga chegar numa conclusão de como tudo aconteceu. Mas eu comecei a ter várias experiências na minha vida de transformações mesmo, de me sintonizar com pessoas e situações muito coincidentemente. E aí eu comecei a fazer outros cursos, porque depois que eu fiz uma manifestação, aí foi, sabe? Aí eu fiz Você e o Criador, né? Depois na sequência. Do Você e Criador eu engatei no Anatomia Intuitiva. E aí foi no Anatomia Intuitiva que eu não tinha. Foi uma época da minha vida, inclusive, que financeiramente eu estava quebrada. Foi a primeira experiência assim que eu tive do tipo, cara, não ter dinheiro, sabe? A ponto de pagar a conta de luz, a terceira conta, pra não cortar e aí acumula mais duas. Assim, eu realmente estava bem quebrada financeiramente. O Ale quebrado financeiramente. Eu tinha saído do corporativo, a gente já tinha gasto todo o dinheiro de uma forma totalmente inconsequente. Não só inconsequente, mas a gente acabou fazendo algumas escolhas que não eram as melhores. A academia não estava. Enfim, caos. E aí, o instrutor que eu fiz, o Você e o Criador, foi sábado e domingo também. Na segunda-feira ia começar a anatomia intuitiva. E aí ele virou pra mim e falou assim: Ah, Má, então tá bom, até amanhã. Isso no domingo. E eu falei: não vou vir por anatomia e tal. Ele, claro que você tá matriculada no curso? E eu falei: Eu não tô, eu não preenchi nenhuma ficha, eu não tô matriculada. Ele tá sim, inclusive, você é a pessoa número par da turma. E quem é instrutor sabe, é a bênção, né? Quando tem número par na turma. E eu falei, não tô, não fiz. E ele, por que você não vai fazer? Eu falei, cara, eu não tenho um centavo. Tipo assim, eu não tenho. Não é nem que eu posso virar para você e falar assim, ai, me parcela em 500 vezes, me dá uma bolsa de. Porque qualquer coisa que eu falar para você, eu não tenho dinheiro e condição de assumir. Não tenho. E o curso de anatomia intuitiva é um curso que requer um investimento mais alto, né? Aí ele virou para mim e falou assim, cara, eu conheci esse instrutor nesse final de semana. E ele virou para mim e falou assim: Má, faz o seguinte, vai para casa, pensa, sente aí no seu coração, conversa com seu esposo. Se você sentir que é o momento de você vir, me manda uma mensagem, que aí eu providencio o material e a gente se encontra amanhã. Isso foi em São Paulo, eu moro em Vinhedo. Peguei o carro, peguei a estrada, voltei para casa e pensando naquilo, falando, cara, não tem como, imagina, não, vai ser muita loucura fazer isso, tal, não sei o quê. Mas tá bom, cheguei em Hashtag casa. possível. Oi? Oi? Hashtag possível. Exato. Cheguei em casa,
Virei pro Ale e falei, vida, isso, isso, isso. O Ale virou pra mim e falou, vai fazer. A gente dá um jeito de pagar. Vai fazer. Eu acho que vai ser bom pra você. E eu arregalei o olho desse tamanho e falei, meu pai amado, 15 dias em São Paulo, sem um puto, ter que pagar curso, pagar alimentação, pagar locomoção. Estadia não, que eu fiquei na casa do meu sogro, porque, né? E eu falei, cara, tá. Mandei mensagem pro instrutor, falei, vou, fui. E aí aconteceram duas coisas. Uma delas, assim, eu juro, eu não sei explicar realmente. Eu fui com R$ 150 na carteira, em dinheiro. E era o dinheiro que eu tinha pra me alimentar nesses 15 dias e pagar metrô esses 15 dias em São Paulo. Ju, eu não sei o que aconteceu, mas eu usei todo esse dinheiro. Eu me alimentei todos os dias. Eu comprei 3 livros. Eu peguei metrô. E em um dos dias, eu dei R$ 50 para uma moça que tava pedindo dinheiro no metrô com 2 bebês no colo. Aí você me pergunta, como que fecha essa conta? Não sei te responder. Mas foi. Aconteceu, foi isso, sei lá. Essa foi a primeira coisa que eu fiquei, cara, eu acho que existe algo no mundo material que não necessariamente é tão explicado assim. E a segunda coisa foi que quando eu saí, né, do anatomia, aliás, quando eu tava no meio do curso da anatomia, eu recebi um atendimento que eu acho que foi o atendimento mais louco e mais profundo e que me transformou, sei lá, assim, acho que meus órgãos foram renovados, sabe? Porque foi uma transformação muito intensa. Que eu fiquei uns 3 dias meio desnorteada, inclusive, com essa sessão que eu recebi durante o curso. E aí foi aí que eu falei, eu preciso levar isso para as pessoas. Porque eu não sou mais especial do que ninguém para estar vivendo esse tipo de mudanças e mágica e, sabe, milagres acontecendo na minha vida. Eu não sou mais especial do que nenhum ser humano aqui na Terra para estar vivendo isso. Então, eu vou levar isso para as pessoas. E foi aí que, tipo, eu falei, cara, eu vou levar, ponto. E eu saí da anatomia, assim, determinada a isso. E a gente sabe que o nosso poder de decisão, a nossa determinação, né, a gente fala muito isso em manifestação, é uma grande chave para que a gente comece a criar a nossa realidade, né? Então eu fui tão decidida, então é isso, que eu lembro que eu também só tinha o meu Instagram pessoal na época, com, tipo, amigos de colégio e família. E aí eu falei, gente, eu tô atendendo a partir de agora com a técnica do Theta Healing, eu sou terapeuta a partir de agora, eu quero que vocês experienciem as mudanças que eu experienciei. Quem te sentir no coração, tô aqui para isso. E aí eu comecei a atender, sabe, um colega da escola de não sei o quê, que aí me indicou para fulano, e aí foi indo assim. Nesse meio do caminho, o dinheiro para pagar a anatomia, ele simplesmente brotava, ele simplesmente aparecia. Ou eu conseguia fazer os atendimentos certinhos para pagar a parcela do curso, que inclusive o instrutor dividiu para mim, tipo, no boleto. Sabe, assim, umas coisas muito loucas que você fala, porra, curso de anatomia intuitiva, no boleto. Para alguém que você nem conhece, porque, sei lá, você é uma pessoa que faz vários cursos com você, né? Enfim. Então, ou o dinheiro vinha certinho, ou também uma outra coisa que aconteceu, uma conta da academia, que era no valor de 400 e poucos reais, deu como paga naquele mês, e eu não tinha pago, eu baixei o extrato, não tinha, mas como a gente tinha aquele dinheiro para aquela conta, eu peguei esse dinheiro, paguei a parcela do curso de anatomia. E é tão engraçado, assim, porque isso me marcou muito de como o fluxo do dar e do receber no universo, ele é algo contínuo, né? Porque aconteceu isso comigo, dessa parcela. Meses depois, a minha agenda de atendimento estourou. E aí eu comecei a fazer muito dinheiro atendendo. E aí foi quando eu comecei a fazer muito dinheiro atendendo, essa parcela reativou no sistema. E a moça me ligou e falou assim, nossa, acho que aconteceu um erro, tal, não sei o quê. Aquela parcela tá em aberto, eu não vou te cobrar os juros, obviamente, tal, mas só pra te avisar. Eu falei, beleza, fui lá e paguei a conta que não tinha sido paga, sabe? Então, foi nesse momento, assim, sabe? Foi um negócio que eu senti, assim, no meu coração. Eu falei, eu vou levar isso pras pessoas e é isso. E não tinha plano B, não tinha plano C. Meu plano B e C era fazer o plano A dar certo, sabe? E aí eu comecei a me dedicar e foi. E como que foi nesse começo, né? Beleza, quebrada financeiramente, tendo teta, né? Porque assim, eu não sei você, mas eu quando entrei no Theta Healing, eu engatilhei, e foi quando eu entrei no Theta Healing, tá? Quando eu decidi que eu ia ser terapeuta, eu engatilhei a escassez mais ferrada da minha vida. Eu nunca tinha sentido isso e, tipo, entrei no Theta Healing, as crenças da curadora, né? Todas essas coisas
espiritual. E não foi por causa do Teta Healing, tá, gente? Foi porque das questões de espiritualidade mesmo que a gente engatilha quando a gente, né, se coloca nessa posição. E eu fiquei obcecada em limpar crença de dinheiro e crença de cliente. Eu fiquei obcecada por muito tempo. Tipo, acho que mais de um ano eu ficava procurando pelo em ovo. Não sei Aham. como foi isso pra você, mas eu procurava pelo em ovo, que hoje em dia eu falo, não façam isso, né? Chame Uhum. o criador e pergunta o que você precisa fazer. Mas eu, tipo, pegava aquela lista de crenças do manifestação e abundância. Nossa, eu preciso, eu determinada a zerar aquela lista. Sabe Aham. assim? Como Sim. que foi isso pra você? É, foi bem diferente, porque quando eu saí da anatomia, comecei a atender um ou outro, tá? Eu lembro que eu cobrava R$ 80 na sessão, porque era uma outra coisa que, tipo, eu não conseguia cobrar mais do que isso, eu não me sentia confortável. Falei, bom, é isso, tal, beleza, fui lá. Só que, como o fluxo de clientes começou a aparecer um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e eu entrei num lugar que cara, é um lugar muito gostoso e que muitas vezes eu saio desse lugar e aí eu fico me relembrando como é estar nele. Eu entrei numa confiança de que o universo, ele ia abrir as portas necessárias para que eu precisasse viver naquele momento. Muito, eu entrei muito assim. Então, eu saí da anatomia intuitiva e acho que umas 3 semanas ou 2, nem sei depois, eu já estava em outro curso. Com esse mesmo instrutor, estava fazendo o Criança Arco-Íris. E aí Uhum. aconteceu uma coisa muito louca também na minha vida. Eu saí nesse curso, a gente tem também leitura com os anjos, né? E nessa troca da leitura, eu não lembro o nome da pessoa, não lembro quem era, mas eu lembro que ela virou para mim e falou assim: Má, eu sinto que tem um anjo seu que ele tá querendo falar com você já tem um tempo. E você não tá dando ouvidos para ele. E realmente, falar com os anjos não é a coisa que eu mais faço. E por muito tempo eu parei, nesse começo, né? Eu parei de fazer, porque como eu não tinha clarividência para ver e tudo mais, eu falei, eu não vou mexer nesse vespeiro não, né? E aí ela falou Uhum. pra mim, então tem esse anjo, ele tá querendo falar com você, e você não tá dando atenção pra ele. Então pede pra se conectar com ele, porque ele falou que o recado ele é particular, né? Ele não queria passar por ela. Eu achei aquilo bem estranho, né? E curioso ao mesmo tempo. Eu falei, tá bom, né? Terminou o curso, voltei pra casa e lembrei desse negócio da leitura. E eu falei, tá. E aí eu me conectei, eu lembro que eu me conectei assim com o meu anjo. E aí eu não vi muita coisa, também eu não entendi muito bem, mas o recado assim meio que ficou para eu prestar atenção nos meus pensamentos e nas minhas ideias. E para eu dar atenção para isso quando elas viessem para mim, para eu não simplesmente renegar elas. E eu falei, bom, tá bom, vou ficar nesse estado de vigília de pensamento, né? Passaram-se 2 dias. Eu lembro que eu tava no sofá assistindo série com o Ale. E, cara, eu tive uma ideia. E aí eu tive uma ideia, eu simplesmente levantei no meio da série e falei, vida, eu já volto, se quiser dar pausa aí, se quiser pode continuar assistindo. E aí eu sentei na frente do computador e eu comecei a escrever. E foi quando eu tive a ideia de criar o perfil que era o Teta Feelings, que era um perfil de memes com animaizinhos, né? E era um perfil de memes de Teta Healing. E, cara, veio tudo. Veio assim, mas foi a primeira vez que eu tive um contato, inclusive, assim, direto com uma canalização. Que eu entendi o que é canalizar algo, sabe? Que não, porque não foi algo que passou muito pela minha consciência. Eu simplesmente fui escrevendo e as ideias foram vindo, e o nome e tal. E vai ser com animais, vai ser assado e tal, não sei o quê. Eu sei que na hora, assim, eu tive a ideia. Logo ali eu já montei, acho que uns 4 ou 5 posts. E eu rachava de rir comigo mesma fazendo. Foi, assim, uma experiência muito gostosa. Óbvio que, né, nem tudo são flores. Então, no segundo seguinte que tudo estava organizado, eu falei, eu não vou lançar isso. Pelo amor de Deus, as pessoas vão achar que eu sou louca, vão achar que eu tô fazendo heresia, vão achar que, né, como assim eu tô fazendo piada com isso? E se os instrutores verem isso? E eu vou ter que falar que sou. E aí, nossa, aí o caos reinou. E aí eu falei, tá, mas meu anjo falou que é pra eu levar em consideração as minhas ideias, tá, não sei o que. Bom, sentei lá no meu banquinho do Digging e trabalhei. O que você trabalhou de crenças de cliente e dinheiro, eu comecei a trabalhar questão de julgamento, medo de errar, autocobrança, o que as pessoas vão pensar de mim, eu tenho que agradar todo mundo, eu tenho que estar sempre no padrão. Nossa, trabalhei. E aí eu lembro que chegou uma hora que não tava 100% confortável, não tava, mas eu falei, cara, é isso. Eu vou seguir o que meu anjo falou, a minha intuição também tá falando pra eu ir nisso e vai ser. E aí eu óbvio, né? Também usei dos meus recursos do tipo, não coloquei nada que alguém pudesse me rastrear e saber que eu era eu. Nada.
e postei lá uma meia dúzia de memes, né? Estrategicamente, marquei um, marquei outro, falei, vamos ver o que acontece. E assim, em 24 horas tinha 1.000 pessoas seguindo o Instagram. Porque o instrutor viu que postou no outro e aí botou num grupo e o negócio, sabe, ficou surreal, assim. E então eu não tive muito essa coisa no começo da escassez. Eu tive que trabalhar algo oposto a isso, que normalmente as pessoas não trabalham, mas muitas pessoas têm. Eu tive que trabalhar o medo de ter muito dinheiro, o medo de ter sucesso, o medo de passar a ser conhecida. E eu comecei a trabalhar essas questões, porque foi um processo entre eu ter lançado esse Instagram e eu ter falado para as pessoas, gente, sou eu que faço. Eu Foi um lembro que processo, demorou um assim. tempão pra você aparecer, né? Sim, foi um tempo. E aí, acho que foram uns meses. Eu não me lembro assim exatamente, mas eu sei que foi um tempo. E aí, bom, aí depois que eu apareci e tal, eu falei, porque aí começou a vir um problema. Problema, canceladíssimo, foi ótimo, né? As pessoas Uhum. entravam em contato, eu não botava a minha cara, mas abria a caixinha de pergunta e respondia, falava, tal, não sei o quê. E aí a galera começou a ficar curiosa e queria marcar sessão, e queria entender o que era técnica. Tinham muitos Theta Healers no começo, né, que tinham acabado de fazer básico e avançado, que estavam com inseguranças, então queria marcar sessão para trabalhar as inseguranças. E eu falei, cara, as pessoas vão descobrir que eu sou eu. Então eu vou ter que encarar esse negócio, ou eu vou ficar me escondendo eternamente nos meus medos, e talvez eu perca uma puta oportunidade de entrar nesse lugar de terapeuta. E aí foi o momento em que eu me conectei com o criador e falei, e aí, criador? Qual é que é desse rolê? E aí eu lembro que o criador falou pra mim, eu não lembro assim exatamente o que ele falou, mas ele quis dizer assim, você saiu do Anatomia Intuitiva decidida que você queria atender. E você saiu de lá com a certeza de que eu abriria as portas. Então, agora é com você, né? Porque o criador, ele não interfere no nosso livre-arbítrio, mas ele dá todas as ferramentas necessárias para que a gente possa decidir, né? Então, quando eu recebi isso, até me arrepio de relembrar, assim. Quando eu recebi isso, eu falei, bora. E aí eu falei, gente, eu sou eu, é isso. E aí eu comecei, e aí minha agenda foi, sabe? Aí eu comecei a atender, e aí, cara, foi, sei lá, uma fase muito maluca, assim, mas muito maravilhosa. Mas esse foi o começo, assim, foi um pouco. É um começo um pouco diferente da maioria das pessoas, Uhum. mas foi muito importante, assim, pra mim, porque eu percebi o quanto de medo que eu tinha, não da escassez em si, sabe? Mas do que o outro ia pensar, do que o outro ia perceber, do que o outro ia achar. Então foi bem curador nesse sentido. Mas eu acho que é muito, mesmo que seja diferente, eu acho essa história muito legal, Má. Por quê? Porque quem só ouve, né, a parte da mágica, né, a parte do tipo, uau, meu Deus, e bombei, não Uhum. percebe o quanto que você agiu, né? E que eu sei que é uma coisa que você faz até hoje. Então é tipo, a Má falou que ela ia confiar plenamente no Criador e no universo, mas em nenhum momento ela parou de fazer o que ela tinha que fazer. Exatamente. E é uma coisa que eu falo muito. Eu falei, na hora que eu tive essa ideia, eu tive a escolha. Eu poderia levar ela adiante ou não. E isso é a ação. Isso é o poder de ação. Mas não, eu fui lá, eu sentei, eu escrevi, aí eu decidi fazer. Aí eu vi que eu tava com um monte de medo, aí eu sentei para trabalhar esses medos. Se eu não tivesse feito tudo isso, óbvio, não sei onde eu estaria hoje, mas assim, com certeza a história, né, da minha jornada assim, enquanto terapeuta teria sido completamente diferente, né? Então, essa ação, esse ímpeto de fazer a nossa parte, e é a gente ter essa consciência de que, cara, para mim, para Ju e para todos, sempre existe um desconforto. Nada é 100%, tô ali 100% segura. Tem momentos e tem situações que a gente sente o desconforto. Eu sinto isso até hoje. Às vezes, quando eu vou lançar um projeto novo, vem aquele medinho do tipo, cara, Uhum. e se não rolar? Mas é isso, sabe? Eu sento, eu trabalho os meus medos, confio no universo e faço o que eu tenho que fazer. Dou o meu E ela melhor. já estava se preparando há um ano e meio para isso, né? Não vamos esquecer de toda a sua experiência. Um ano Exatamente. e meio se preparando para chegar nesse lugar. Mesmo que Sim, você não soubesse que você ia chegar aí, mas você estava preparada, você estava se trabalhando, entende? sim. Então, às vezes, Exato. as pessoas assim, ai meu Deus, mas eu já fiz de tudo e eu não aguento mais. E eu tô, sei lá, há 3 meses que não acontece nada. Eu assim, meu Deus, se eu tivesse desistido com 3 meses, eu nunca estaria aqui. Sim. Nossa, isso é uma coisa muito que eu falo, Ju, e é muito real mesmo, porque e é uma coisa meio assim,
sei lá, talvez seja a era do digital que tem esse desafio, né, das pessoas entenderem que elas não veem os bastidores, né? Então elas veem só os resultados e aí parece que é tudo muito fácil. E não é que seja necessariamente difícil, mas existe um caminho, né? Existe um processo, existe uma série de coisas que foram feitas, né? Então, quando eu conto essas histórias assim de cara, magicamente apareceu dinheiro na minha conta, magicamente eu tive essa ideia. Não é magicamente, porque é exatamente isso que você falou. Quando tudo isso aconteceu, foi em outubro de 2018. O meu primeiro curso de Teta foi em maio, se eu não me engano, de 2017. Uhum. Então, tipo assim, e eu não fui aquela pessoa que fez o curso e jogou a apostila na gaveta e falou, beleza, é isso. Não. Eu fui lá e falei, cara, vambora. Eu quero me transformar. Eu decidi fazer esse curso e entrar nessa terapia para transformar minha vida. Então, eu vou ter que fazer isso. Isso é uma coisa que eu sempre tive muita consciência, assim, né? Minha mãe sempre me criou muito nesse lugar. Claro, não com toda essa questão do autoconhecimento, mas nesse lugar do tipo assim, você quer ter um resultado? Você vai ter que fazer. Você vai ter que ir Uhum. atrás. As pessoas, elas vão aparecer para você. Deus vai te ajudar, mas você tem que ir atrás. Então, eu sempre fui criada dessa forma, né? Então, quando eu entrei no Teta, também não foi diferente. Eu falei, beleza, existem várias mágicas aqui. Eu saí deslumbradíssima. Mas Uhum. com essa consciência também do tipo, tá, só que Deus, ele não vai agir sem que eu permita que ele haja. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa. Tô lembrando, teve uma vez que eu tava fazendo um curso com a Baiana e ela virou e falou assim, no meio do curso, o criador não é seu assistente pessoal. Uhum. Para você achar que o criador vai resolver tudo para você e fazer tudo para você. O criador é uma energia de criação e de amor, né? Ele tá aqui para dar as respostas para quem faz perguntas, mas não para assumir a vida de ninguém. E eu acho que isso é Imagina. importante perceber, né? Tipo assim, é engraçado falar, não é seu assistente pessoal, mas é real, porque às vezes pode dar a impressão de tipo assim, ai meu Deus, nossa, então eu encontrei o Criador, minha vida tá salva, né? Mas assim, você vai ter que arregaçar suas mangas aqui, minha filha, e Uhum. subir daquele sétimo plano, sei lá quantas milhares de vezes, para que você possa ver os resultados e fazer as coisas acontecerem, né? Então, não é, né? Exato. Você precisa abrir espaço para a mágica Sim. acontecer. A gente abre espaço como? Limpando crença, ressignificando trauma, né? Uhum. Limpando os sentimentos negativos Sim. E e colocando a assim. mão na massa do negócio, né? É muito que eu falo, assim, a gente tem que pensar que o Criador, Deus, o universo, né, como vocês preferirem, é uma energia, certo? Certo. A gente está num mundo que não é energia, é um mundo material, certo? Certo. Como que uma energia ela vai conseguir agir no mundo material? Somente através de um canal material. Quem é este Uhum. canal? Dou uma chance. Nós, né? Então, assim, se eu não me coloco disponível e se eu não faço a minha parte, porra, Deus pode querer o melhor pra mim, não vai ter como acontecer, porque eu não tô permitindo, né? Uhum. Então, cara, isso é pra tudo, assim, se você entende isso, você sai desse lugar de se colocar no papel da vítima, né? Porque se vacilar, a gente tá lá, né? Ai, porque Deus não tá olhando, porque eu manifestei e não aconteceu, né? Se bobear, a Uhum. gente cai nesse lugar, né? Mas quando você tem essa Rapidinho. consciência, você pode falar, pô, mas peraí, o que eu também fiz para que essa manifestação ela pudesse se tornar algo palpável para mim, né? Algo que eu pudesse experimentar. Qual foi a parte que talvez eu deixei de fazer e que Deus estava só esperando eu dar esse passinho para ele jogar a pessoa certa, jogar a ideia certa, jogar, sei lá, a situação ideal, né? Então Não, e isso aquilo, jogou a pessoa certa, jogou a ideia certa. Se você não fez nada com aquilo, bom, vai para outra pessoa. Nossa, por que que tantas pessoas fazem a ideia que você teve, né? Às vezes assim, nossa, meu Deus, mas eu tive essa nossa, ideia, essa pessoa tal coisa. Você ignorou um sinal divino, né? sim, total, Sim. exatamente isso. Eu lembro que uma aluna uma vez falou pra mim, porque assim, quando eu decidi me tornar instrutora, né, também foi através de uma ideia de um pacote de sessões. E aí eu fui pra Cancún, fiz todos os cursos de instrutora e tal, voltei. Quando eu voltei, o primeiro curso que eu dei foi de manifestação em abundância. E aí eu lembro que teve uma aluna nesse curso que virou pra mim e falou assim: Nossa, Má, eu achei muito legal você ter desenvolvido essa ideia e ter conquistado tudo que você conquistou nesse curto período de tempo a partir dessa ação que você fez com essa ideia. Eu falei, nossa, achei super legal. Eu falei, que legal, tal, não sei o quê. Mas, né, por quê? Da onde que você tirou isso? Ela falou assim, porque eu tive essa mesma ideia. Eu tive essa mesma ideia de criar esse pacote que você criou, só que eu não tive coragem.
E aí, Não, nesse momento, tipo, foi uma puta lição pra mim também, do tipo, cara. uhum. Não, e assim, vamos abrir um parênteses aí, muito importante, porque essa história eu acho importante para as pessoas que acham que, ai meu Deus, não dá para. Eu vou usar uma palavra que é meio forte para as terapeutas, tá? Mas assim, ai meu Deus, não dá para eu ser rica sendo terapeuta. Por favor, me fala quanto você fez com essa ideia em 48 horas, né? Que foi que você tinha 48 horas. falado? Acho que até um pouco menos de 48 horas. Fiz R$ 33 mil. Uhum. E, e foi Ai, exatamente. gente, um atendimento em menos Foi? de 48 horas. R$ 33 mil com atendimento. Porque Só que eu não era instrutora, é um não. curso, né? Então, tipo assim, Não. você tá dando curso, então você tá com atendimento em menos de 48 horas, entende? E aí é uma coisa que, assim, são dois pontos que eu acho que são os mais importantes disso. O primeiro é você fazer algo. Veio uma ideia pra você, você sentiu aquilo, cara, faz, dá sua cara a tapa, porque, né, senão você vai morrer na beira da praia e é isso. E a segunda coisa é você saber, ter a consciência de que, dependendo do seu sistema de crença, porque é óbvio, depois isso deu uma mudada, né, na minha vida, assim. Mas dependendo do seu sistema de crença naquele momento, você vai ter que literalmente arregaçar a manga e trabalhar. Né? Às vezes as pessoas falam, ah, eu vou ficar rica porque daí eu quero criar uma mentoria e aí eu vou fazer o meu primeiro lançamento e aí nessa mentoria já vai vir 100 pessoas e aí eu já vou faturar tanto e aí, cara, foi exatamente nesse momento, né, que eu trabalhei, foi um mês. Um mês eu atendia de segunda a sexta, das 9 da manhã às 9 horas da noite e aos sábados, das 7 da manhã ao meio-dia. Todos os dias por um mês. Aí você fala, porra, então óbvio, né, que você fez 33 mil reais. Olha a quantidade de pessoa. Sim, mas é isso. Da onde que vai vir se não vier das pessoas, né? Se não... Ué. Então, é importante a gente ter essa consciência de que a gente também tem que fazer o nosso, né? Se colocar a serviço. Porque eu pego muito, não sei se já passou por você, Ju, mas assim, pessoas que, ai, não, eu quero ser rica sendo terapeuta. Mas eu só quero trabalhar 3 horas por dia. E eu só quero. E aí você fala, porra, então, desculpa, não sei. Ou então você trabalha muito seu Cobrar sistema seu de crença. atendimento pelo menos assim, uns R$ 10 mil, né? Exatamente. Eu falei, ou você trabalha seu sistema de crença para cobrar uma sessão 10 mil reais, e aí beleza, tá tudo certo, tem público para isso, você só precisa sintonizar com essa galera, ou não vai rolar, Uhum, né? sim. Não, e aí vamos entrar num aspecto, né, que é muito importante, que, gente, isso aqui é um trabalho. Uhum. E eu falo isso porque eu demorei para perceber isso. Por isso que eu já bato tanto nessa tecla. Tudo que eu fico batendo nessa tecla em relação à profissão, né, Teta Healer, profissão terapeuta, porque eu escancarei no começo, porque eu fui aquela pessoa, eu não saí de boa da CLT. Eu saí, tipo, nossa, no talo já, tipo, totalmente danificada, né? Então eu não Uhum. queria mais trabalhar. Eu não queria mais trabalhar. Eu tava esgotada, então eu não achava que, tipo assim, ser terapeuta, eu vou trabalhar. Não, eu achava que era isso. Eu faço um atendimento aqui, outro ali, né? Eu não tinha nem noção do que era uma agenda lotada, não tinha noção do perrengue que era você ter uma Uhum. agenda lotada. E aí, quando começou a acontecer comigo da agenda lotada, eu sufoquei, porque eu falei assim, meu Deus do céu, não era isso que eu queria para minha vida. Então, às vezes, né, a gente só vai saber certas coisas vivendo. Então, Sim, assim, você só vai saber como que é a experiência de ser terapeuta sendo uma terapeuta. Você só vai saber como que é ter uma agenda lotada, se você se sente bem com isso ou não, fazendo. Mas, sim. assim, ter consciência, gente, de que isso aqui é um trabalho. E eu lembro, nossa, eu lembro muito, assim, que terminou esse mês e eu tava, assim, extremamente grata, obviamente, porque, assim, todos os meus medos, todas as minhas. Parou ali, porque imagina a quantidade de gente que eu não atendi, né? Pegando tudo que é tipo de coisa. Muito grata, mas assim, esgotada. E aí eu lembro que numa das minhas meditações eu falei, Criador, gratidão enorme por essa experiência. Mas na próxima vai ser mais leve. Tá bom? Tá comigo? Tamo junto? Hum, Porque. Mas eu aprendi, né? Então, tipo, e uhum. outra, né? Eu percebi que naquele momento o meu sistema de crença ele estava com a seguinte. Ele estava sintonizado na seguinte frequência, né? O dinheiro, ele só pode vir através de muito trabalho. Então, eu manifestei algo e esse algo veio para mim. Através de como? De muito trabalho. Conforme eu fui mudando o meu sistema de crença também, e aí
as coisas começaram a ficar mais tranquilas. Comecei a atender, mas eu consegui adequar mais, equilibrar mais. Aí eu tava dando cursos de teta também, então também ficava um pouco mais tranquilo. Então também é esse lugar, assim, desse processo de entender que o seu sistema de crença, muitas vezes, ele vai... ele vai bater na sua portinha, né? E você vai criar uma situação que condiz com ele, mas não Não tem significa como que fugir é do pra sistema de sempre. crença, né? É, não tem, imagina. Uhum. Eu acho uma coisa muito legal que a Havaiana, ela fala, eu não lembro se ela falou isso exatamente num livro, eu não lembro, né? Ela fala tanta coisa que eu já não lembro mais de onde vem as referências dela. E que ela falou que assim, ela, independente de ter atendimento ou não, ela acordava cedo todos os dias, ela se arrumava, se vestia, se maquiava. Acho que foi no curso. Eu acho que ela sempre teve, acho que, consultório, né, desde o começo. Sim. Então, ela ia para o consultório dela e ficava à disposição das pessoas que estavam chegando. E aí, às vezes, a gente vê a pessoa que é terapeuta, né, vai acordar todo dia meio-dia, né? Ah, entrei na terapia, tá vida leve, né? Então, todo dia meio-dia, pijama o dia inteiro, né? Só esperando chegar no meu colo e você não começou nem o primeiro passo, que é se colocar à disposição, que é mostrar, a gente precisa mostrar, tá? Mostrar para o universo o que a gente realmente Sim, quer. Não é sim, só entreguei e acabou. Você precisa mostrar que você quer de verdade para ser levado a sério. sim, E isso que ela fala eu acho muito importante. A Vaiana fala, ela fala bastante de esteja apresentável para suas clientes, né? Ela fala bastante isso para gerar uma confiança, mas assim, o principal é você se colocar à disposição. sim. Que é um trabalho. Se estivesse na CLT, você estaria lá batendo cartão, né? E É, exatamente, estaria exatamente. batendo cartão. E isso é uma coisa que tem muito a ver com o nosso poder de manifestar, né? Eu brinco assim com as pessoas que eu falo, beleza, você quer manifestar uma viagem? Tá bom, então você vai fechar a sua agenda do dia tal ao dia tal. Ah, mas e se a viagem não acontecer? Bom, então ela já não vai mesmo, né? Uhum. Agora, você predetermina que ela vai acontecer nesse período, então você já tá dando esse sinal. E a mesma coisa para quando a gente quer clientes, beleza? Então eu vou me colocar disponível e a serviço, sei lá, das 9 da manhã ao meio-dia e depois das 2 da tarde até, sei lá, 7 horas da noite. Então esse período ele vai ficar reservado ali. Ah, mas significa então que eu não posso nunca marcar um médico? Não, óbvio, quando você tem um médico, tem não sei o quê, você fecha ali a sua agenda, mas no restante, ela tá ali aberta, você tá disponível. Agora, se você começa a colocar um monte de coisa, acordar super tarde, não, hoje é almoço com a mãe, aí depois eu vou passar no shopping, depois... sua agenda ela já tá completa com outras coisas. Tem outras energias que estão encaixando nesse seu tempo vago que não vai ter espaço para o seu cliente. Isso é para tudo na nossa vida, seja um cliente, seja um filho, seja um namorado, seja um emprego novo, se você não coloca espaço disponível para acontecer, também fica difícil do universo, né? Eu faço muito essa analogia de que o universo é como se fosse tipo o carteiro, né? Ele chega com a carta e fala, bom, mas ela não tá em casa hoje, então não vou entregar. Ele vai embora. Aí depois ele volta, mas não, né, não tá hoje de novo também. Aí ele vai embora, né? Então a gente precisa estar ali aberta, né? Disponível, receptiva, para que as coisas fluam também. Sim, e essa live, gente, ela foi interessante porque, né, eu e a Má trouxemos vários aspectos e aquilo que eu sempre falo para vocês, de sempre estar encontrando sustentabilidade entre o espiritual e o material. Por isso que eu quis te chamar, Má, porque a gente tem uma energia muito parecida com isso, de, Sim, beleza, vamos abrir espaço, vamos fazer a mágica acontecer, mas, ó, né, ação, poder da ação, né, sem sim, ação nada acontece. Então, eu gosto de trazer esses exemplos para vocês, porque é importante a gente ver com alguém que já superou esse caminho que é possível chegar sim, lá, né? Que total. é possível a gente viver de Teta Healing, é possível a gente viver, aliás, muito bem de Teta Healing, né? Tem Uhum. muitas pessoas que fazem isso, mas qual que é a diferença? Tem a galera que desistiu logo, né? Que é péssima essa expressão, cancelada, criador, né? Mas tem a galera que já morreu na praia, né? Que Sim, parou ali, e tem a galera que foi, sim. né? Tem a galera que se jogou e praticou e treinou, e essa é uma das grandes diferenças, realmente. Uma das, né, entre quem tem o sucesso e quem não tem. Outras coisas que são as diferenças entre quem tem sucesso e quem não tem, eu vou mostrar para vocês na semana da terapeuta Teta Healer profissional, né? Que vai Maravilhosa.
Vai começar uma série de lives na próxima semana, mas é só na outra que a gente vai ter alguns encontros pelo Zoom. Então, se você que está aqui ao vivo, você está cansada de só fazer curso e não ter resultado, você não sabe mais que caminho seguir, você não sabe mais o que fazer, você já limpou sei lá quantas crenças e não rolou ainda, você não sabe como se divulgar, tem medo, né? A Má falou bastante, medo do sucesso, medo de ser descoberta, do julgamento, tudo isso que faz parte também de a gente limpar. Entra aqui no meu Instagram, no @juliana.diamande e se inscreve, gente, porque assim, é muito importante mesmo que vocês entendam certas percepções que vocês ainda não tiveram e que quem já passou por isso consegue trazer de uma forma mais clara, de uma forma mais leve, né? Uma pessoa te guiando faz uma grande diferença e acelera muito esse processo, né? Isso Com faz certeza. e aí você não precisa ficar esperando, sei lá, quantos meses ou quantos anos mais Sim. para ter um resultado. E tenha certeza que você é muito necessária no mundo. Eu gosto de falar muito isso para quem quer trabalhar mesmo com o Teta Healing. Você é muito necessária no mundo. Olha como que tá o mundo, né? A gente estava quase à beira de uma terceira guerra mundial aí, falando, olha como que as pessoas precisam de teta healers, de terapeutas. O pessoal não tá bem, tá? A pandemia meio que assim, entre aspas, né? Não tem mais lockdown, mas a galera na cabeça não tá bem e você é muito necessária. O mundo realmente precisa de muitas terapeutas e quanto mais você prosperar, quanto mais você conseguir viver disso, se estabilizar, ter a sua, né, mesmo que seja uma sensação ilusória, mas ter a sua segurança financeira, né? Pagar suas contas, a partir disso ter o seu bem-estar, mas você vai conseguir ajudar os outros porque você vai confiar que realmente isso está dando certo. E Má, agenda, como que tá? Conta aí pro pessoal o que que tá rolando. Bom, agenda de atendimento aberta sempre, toda a vida, né? E eu tenho também um negócio que é um filhotinho que eu estou cultivando, que está sendo muito gostoso, que é o portal Mentes da Nova Era. Eu criei um portal de assinaturas. E lá eu coloco vídeos para que a gente possa expandir a nossa consciência mesmo, sabe? Para que a gente possa. Eu falo de tudo um pouco lá, né? Então, questões sobre dinheiro, profissional, questão sobre relacionamento, seja amoroso, seja com o criador, como que funciona. Eu coloco entre aspas, né, os bastidores da comunicação com o universo, com a gente, como que funciona mecanismos de manifestação. Então, é um portal de assinatura, né, mensal, R$ 49,90 por mês, que você vai recebendo insights, estímulos para se trabalhar, para entender como que funciona por trás. Então, quem quiser conhecer, pode só colocar no Google portal Mentes da Nova Era e vocês já vão encontrar. E é o meu filhotinho que está nascendo. Quer dizer, já nasceu, né, na verdade, mas ele está sendo criado e cultivado ali. Ah, Rô, e como que o pessoal te acha? Pelo Instagram, acho que é a parte mais fácil, né? Mayra Mas Castilho. é Mayra Castilho junto. Ou tem Mayra Castilho, tudo junto. Não, bem o básico do básico. Uhum, beleza. E deixa eu só ativar os comentários, Má, que a aquariana Uhum. esqueceu de ver o que o pessoal achou, né? A gente tem 6 planetas em Capricórnio, mas o signo ainda é Aquário. Comendo muito a internet, eu estava dando uma travada, eu tirei aqui os comentários. E aí, gente, conta pra mim e pra Má o que vocês acharam, como que essa live ajudou vocês, se trouxe uma luz que você estava precisando nesse momento, se você estava à beira de desistir e ai meu Deus, vou persistir no Theta Healing, que isso já, né, deixa a gente super feliz. Sim, total. Qual foi o grande insight? Aquele valeu por isso, né? Que isso eu acho que faz toda a diferença, assim, né? Quando a gente. Não sei, é porque quando a gente começou, eu acho que não tinha muito isso, né? Então eu sentia falta, assim, de ver alguém que galgou nesse processo e falar, cara, é possível, né? Dá pra seguir por aí. Então, Uhum. eu achei Eu, incrível sim, por quando. um lado, a pandemia, obviamente, ela foi péssima, né? Porque, nossa, quantas pessoas não faleceram ou ficaram muito mal. Mas, por outro lado, eu acho que acelerou muito essa questão do desenvolvimento das terapias e da aceitação das terapias. Trouxe uma abertura muito grande. Porque as Não, pessoas realmente entenderam a necessidade disso. Então, eu acho que a partir disso, várias coisas foram se desenvolvendo. Foi muito legal. Então, sim. tipo assim, o seu portal, eu que vou abrir
daqui a algumas semanas as aplicações para mentoria avançada para Teta Healers, e outras pessoas foram criando outros tipos de produto e outras coisas. E, na verdade, é tudo para expansão. Sim. E a gente tá, eu acredito muito, assim, que a gente tá num processo de expansão. Eu vi esses dias alguém falando que os próximos anos eles vão ser anos muito bons para quem trabalha, né, com autoconhecimento, para quem trabalha com espiritualidade, porque vai existir uma demanda, assim. Eu acredito muito nisso. Enfim, isso já vem de alguns anos, né? Eu percebo que situações no planeta, vídeo, pandemia e outras coisas, acabam intensificando isso também. Então, assim, se você está nessa live e você tá pensando, ai, vou, não vou, vá. Só vá. Porque se você fizer sua parte, a Ju como mentor. Cara, a Ju tem uma coisa, vou até falar, Ju, não sei nem se você sabe, eu comentei em uma live minha, mas não sei se você ficou sabendo. A Ju, ela me inspirou muito. E até hoje eu levo isso, uma coisa pra mim, que eu falei assim, caraca, se eu precisasse, né? Se eu tivesse começando, eu investiria numa mentoria com a Ju. E não é puxando o saco, não. Mas eu acho que você estava grávida ainda. Não sei, quando você quebrou o pé e você ficou internada. E aí, você estava numa sequência de lives também. Você estava fazendo um lançamento, acho que de curso de teta, não sei. E você fez uma live no hospital, com a roupinha. E eu vi isso e eu falei assim, cara, isso é força de ação. Isso é determinação, cara. Se não rolar ali, não rola pra ninguém. Porque, e assim, e foi muito legal, porque quando eu vi isso, eu falei, gente, acho que é isso, sabe? Eu preciso trazer um pouco disso. Assim, eu me considero determinada, mas, sabe, foi um negócio assim que eu vi que acabou me inspirando. Então, com certeza vocês estão em excelentes mãos. Quando a Ju falou que ia lançar essa mentoria, até falei pra ela, falei, cara, arrasou muito. Ah, não sabia que você fez essa live, não. Sim, eu fiz, tava falando de alguma coisa e comentei de você disso. Não, várias pessoas me falam disso até hoje. Tipo assim, nossa, Ju, depois que eu vi você no hospital, com aquela roupa lá, trabalhando, não sei o quê. E eu falei, nossa, depois disso eu fui. Eu falei, ai, que bom, né? Tipo, foi péssimo pra mim, porque eu tava recém passado por uma cirurgia no dia anterior. Foi tipo assim, eu tava, nossa, no ápice da dor, com a perna quebrada, grog de remédio. Mas eu precisava fazer, né? Eu não tinha outra alternativa, eu não podia desistir. Eu tinha investido dinheiro naquilo. Entende? Exatamente. Eu não podia desistir, não tinha alternativa. E é isso, né? Às vezes a gente desiste por tão menos. E, cara, era isso aqui. Às vezes, né? É isso aqui que faltava. Faltava isso. E você desistiu. Então, não, sabe? Só não. Só continua. O Bruno, ele fala um negócio muito interessante que a gente super pode trazer. Bruno, para quem não sabe, é meu marido, tá, gente? Meu sócio também. Ele traz um negócio muito interessante que vou relacionar com as terapeutas. Ah, beleza. Às vezes você tá lá, você tá começando a se divulgar, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, nada, né? Tá teia de aranha já na sua agenda, teia de aranha no seu Instagram, mas você nunca sabe se o quarto mês vai ser o mês que você vai bombar, porque você começou a fazer uma construção com o seu trabalho. Você não sabe se vai aparecer aquela pessoa que vai te divulgar. Sim. Então, muitas vezes, ele fala que assim, às vezes você desiste tão cedo e você tá deixando dinheiro na mesa. Exato. Exatamente. Exatamente isso. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá. Várias pessoas inspiradas. Arroz. Para aí. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Então, beleza, gente. Se ficar qualquer dúvida também, me procurem amar. Estamos abertas aqui para ajudar vocês, né, com essa técnica maravilhosa que a gente ama, que é o Theta Healing. E a gente espera realmente que vocês tenham muito sucesso. E lembra, mais uma vez, o mundo precisa de você. As pessoas precisam de você. Não morra na praia. Certo? Para finalizar, tem alguma frase para você finalizar também, Mar? Eu acho que a minha frase é: confia na sua capacidade, no que seu coração tá falando para você. E confia que o universo ele vai abrir as portas, mas você precisa permitir que o universo haja na sua vida. E muito desse permitir é você, sabe, abrir o seu coração e falar, não, eu vou fazer, eu vou seguir, é isso que eu tô sentindo. Então, sigam. Sigam que... exato. Ponto. Má, muita gratidão mais uma vez. Amei nosso bate-papo. Muito com você. E, nossa, eu amo ouvir suas histórias 10 mil vezes, porque elas me inspiram
muito, misturou demais. E sempre assim, nossa, não, olha o que aconteceu com a Mai. Então vamos fazer mais um digging. Vamos lá, vamos limpar nesse loop infinito. E sucesso aí nos seus projetos. Ai, muito grata, João. Super sucesso para você também. Um beijo para todo mundo que acompanha a gente. Foi incrível. Muito obrigada pelo convite. Eu amei nosso bate-papo, como sempre. Arro. Pessoal, muito obrigada também. De novo, estamos à disposição. E próxima semana vai começar uma série de lives que eu vou fazer assim, porreta, que chinelada quântica vai rodar para todos os lados, que vocês sabem que eu sou das chineladas. Né? Então, estejam preparadas, mas é com amor para vocês evoluírem, para vocês prosperarem e seguirem com essa profissão maravilhosa que é de ser terapeuta. Beijo grande. Boa noite para vocês, gente. Beijo.